Uma cidade onde o mar encontra a montanha, onde o calor dita o ritmo da vida, onde o cartão postal convive com contradições sociais profundas. Uma cidade intensa, caótica e apaixonante. Amada, criticada, cantada, filmada, é uma cidade que nunca passa despercebida. Estamos falando da antiga capital do Brasil. Sejam muito bem-vindos ao Rio de Janeiro. Foi capital do Brasil por quase 2 séculos e a única cidade das Américas a sediar um Império Europeu. Olá, eu sou o Lei Refi e este é o canal Por Aí. Aqui falamos de história, cultura e turismo. No episódio anterior, estivemos na grande capital do Reino Unido, Londres. E hoje, seguimos para o grande cartão postal de nosso país, a cidade maravilhosa, o Rio de Janeiro. Rodeado pelo Oceano Atlântico, pela Baía de Guanabara e pela Serra do Mar, o Rio nasce em um dos cenários naturais mais impressionantes do planeta. Aqui, a geografia não apenas emoldura a cidade, ela dita como uma cidade cresce, se divide e se reinventa. Antes da chegada de qualquer europeu, toda essa região já era habitada por povos do tronco indígena Tupi-Guarani, principalmente Tamaiós e Tupinambás. Eles dominavam a pesca, a agricultura e conheciam profundamente a Baía de Guanabara, os rios, as flores e os morros que mais tarde moldariam a cidade. O nome Carioca vem do tupi, Carioca, que significa Casa do Homem Branco, uma referência às primeiras construções portuguesas feitas em pedra às margens do rio Carioca. No dia 1º de janeiro de 1502, uma expedição portuguesa chega à Baía de Guanabara. A tradição histórica conta que os navegadores confundiram a entrada da baía com a foz de um grande rio e batizaram a região de Rio de Janeiro, por ter sido descoberta em janeiro. Vale lembrar que a origem do nome é tema de grandes debates entre historiadores. Mais de meio século depois, a Guanabara se torna palco de uma disputa internacional. Em 1555, franceses tentam se estabelecer aqui, no episódio conhecido como França Antártica. É justamente a ameaça francesa que acelera a ocupação portuguesa. Em 1º de março de 1565, Estácio de Sá funda oficialmente a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, com o objetivo claro de expulsar os franceses e consolidar o domínio português. A cidade nasce literalmente na entrada da Baía de Guanabara, no bairro da Urca, entre o Pão de Açúcar e o Morro Cara de Cão, como uma base militar estratégica. 2 anos depois, em 1567, com os franceses derrotados, o núcleo urbano se desloca para o Morro do Castelo, no centro, onde se estabelece o primeiro ponto estável da cidade, com igrejas, sede administrativa e fortificações. A partir desse núcleo, o rio começa a crescer, mostrando desde o início tanto seu desenvolvimento quanto as contradições que marcariam sua história. Entre essas contradições, surge um dos capítulos mais sombrios da história: a escravidão. O Cais do Valongo, na zona portuária do Rio, foi o maior porto de desembarque de africanos escravizados nas Américas, recebendo cerca de 1 milhão de pessoas entre 1811 e 1830. Inaugurado em 1808, pouco depois da chegada da corte portuguesa, o local tinha galpões, lazaretos e um mercado para organizar a venda dessas vidas transformadas em mercadoria. Pessoas que enfrentavam a travessia do Atlântico em condições desumanas, com doenças, fome e separação familiar. Arqueólogos redescobriram o cais em 2009 e ele foi tombado como Patrimônio Mundial da Unesco em 2017, sendo reaberto ao público em 2016 para os Jogos Olímpicos. Embora tenham enfrentado sofrimento e condições desumanas, a força e a fé do povo africano foram tão grandes que moldaram para sempre a cultura do Brasil, dando sabor, ritmo e cor
Com nossos antepassados africanos, chegou o samba, ritmo que, vindo de Angola, se tornaria o símbolo do país. E também, através de suas mãos africanas, nasceu o sabor que hoje representa o Brasil, a feijoada. No início do século XVIII, começaram as obras do Aqueduto da Carioca, os famosos Arcos da Lapa, inaugurados em 1750 para levar a água do Rio Carioca até o centro, no Largo da Carioca. Com a modernização, os arcos deixaram de ser aqueduto e se tornaram um viaduto para bondes, ligando o centro ao Santa Teresa. O bondinho, símbolo do bairro, é inaugurado em 1º de setembro de 1896, atravessando os arcos e marcando um novo capítulo na mobilidade urbana carioca. Décadas depois, nos anos 90, essa área ganharia um outro marco, a escadaria Celarón, quando o artista chileno Jorge Celarón transforma os degraus entre a Lapa e Santa Teresa em uma obra viva com mais de 2.000 azulejos do mundo inteiro. Hoje, a Lapa é o coração da vida cultural carioca. Palco de bares, música ao vivo e encontros noturnos. Aqui, o samba, herança africana da cidade, encontrou espaço para se desenvolver, misturando tradição, ritmo e festa de rua. Em 1808, a corte portuguesa foge das tropas de Napoleão Bonaparte e se instala no Rio de Janeiro, transferindo o poder imperial para a colônia, algo único nas Américas. A cidade, porém, não estava preparada. Para acomodar Dom João VI e sua comitiva, prédios públicos foram esvaziados e cerca de 2.000 casas particulares foram requisitadas no centro, marcadas com as letras PR de Príncipe Regente, que a população passou a chamar de Ponha-se na Rua. Ironicamente, a travessia real de Portugal para o Brasil foi marcada pelo improviso. Navios superlotados, pouca comida, doença e muitos piolhos. Um começo nada glamuroso para uma corte que mudaria para sempre o destino do Rio. Depois da independência, em 1822, o Rio passa por transformações profundas, que ficam claras quando olhamos para Copacabana, ainda quase deserta no início do século XX. O nome do bairro vem do santuário de Nossa Senhora de Copacabana, no Lago Titicaca, na Bolívia. No início de 1900, a área ainda era relativamente isolada, separada do centro por morros e matas, mas passa a ser conectada à cidade por túneis e linhas de bonde, que facilitavam o transporte de pessoas e, mais tarde, materiais de construção. Nesse mesmo período, o bondinho do Pão de Açúcar, inaugurado em 1912, liga a base ao topo da montanha, oferecendo vistas inéditas da cidade. Enquanto o Cristo Redentor, construído entre 1922 e 1931 no Morro do Corcovado, reforça a imagem de fé e se torna um ícone global do Brasil. Pouco a pouco, Copacabana se transforma em um bairro moderno e elitizado, inspirado em balneários internacionais, e tem sua imagem de luxo consolidada pelo Copacabana Palace, inaugurado em 1923 para receber chefes de Estado, artistas e celebridades, tornando a praia um símbolo de prestígio, cosmopolitismo e da ambição urbana da antiga capital brasileira. Aqui no Rio, os grandes cartões postais nunca estão muito longe dos territórios populares que revelam a complexidade da cidade. É aqui que encontramos a Rocinha, a maior favela do Brasil. A história da Rocinha começa no início do século XX, quando a área fazia parte da antiga fazenda Quebra-Cangalha, com pequenas plantações de hortaliça, as famosas Rocinhas, que abasteciam as feiras da região. O apelido pegou quando trabalhadores rurais e imigrantes nordestinos começaram a ocupar as encostas nas décadas de 1930 e 1940, construindo casas onde não havia moradia formal disponível. Hoje,
a maioria dos moradores registra o endereço na Estrada da Gávea 307, e a comunidade mantém um sistema de correio interno eficiente. As casas se dividem informalmente em áreas A, B e C, definindo os trechos mais valorizados ou acessíveis, como em qualquer bairro dinâmico. Não dá para falar do Rio sem falar do Carnaval, cujo maior espetáculo é o desfile das escolas de samba. Esses desfiles começaram oficialmente na década de 1920. Naquela época, os blocos e cordões desfilavam de forma informal, com fantasias improvisadas, música ao vivo e muita festa, mas sem organização ou muita infraestrutura. Com o crescimento do carnaval e a necessidade de espaço para acomodar o público e os desfiles grandiosos, foi inaugurado em 1984 o Sambódromo da Marquesa de Sapucaí, projetado por Oscar Niemeyer, com capacidade para mais de 90 mil pessoas. Ali, o desfile das escolas de samba se tornou um espetáculo organizado, competitivo e luxuoso, preservando as raízes africanas do samba e consolidando o carnaval carioca como símbolo da cultura mundial. Numa cidade conhecida por suas montanhas e paisagens, não há forma melhor de apreciar a beleza do Rio que em um voo de asa delta. Esses voos são organizados na Praia de São Conrado e permitem vistas incríveis da cidade, das praias, das favelas e dos cartões postais, oferecendo uma perspectiva única da energia e do contraste que tornam o Rio de Janeiro tão fascinante. Muito obrigado por assistir a nosso canal. No próximo episódio, estamos indo pular carnaval. Mas vai ser um carnaval diferente do que conhecemos. Estamos embarcando para a Itália e vamos conhecer a cidade construída sobre água, também famosa por seu carnaval, a sereníssima Veneza. Até lá e não perca!